governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa hoje de um debate ambiental em Brasília como preparação para a COP30. Ele retorna ao governo estadual depois de uma viagem aos Estados Unidos e vai apresentar o que o estado pretende levar à Conferência Climática. A expectativa é que o governador mostre os compromissos ambientais do Mato Grosso do Sul, tentando posicionar o estado como referência ambiental no Centro-Oeste. A gente está com ele hoje para falar sobre isso. Muito bom dia, governador. A gente também está com a Marília Ribeiro também, que inclusive conseguiu essa entrevista para a gente. Bom dia aos dois. Bom dia, Alia. Bom dia, Marília. É um prazer estar falando aqui com vocês do Metrópolis e cumprimentar todos que nos assistem aí. Prazer falar contigo. Governador, o COP30 está chegando, né? Qual que é a expectativa para esse debate que o senhor vai participar hoje? Como que o senhor vai representar o seu estado, Mato Grosso do Sul, um estado extremamente importante, né? Uma região extremamente importante, Centro-Oeste, para o ambiente, né? Para as discussões das pautas ambientais. Qual que é a expectativa para esse evento de hoje? Olha, Natália, é muito importante primeiro a gente compreender que a COP pode ser, né, um ambiente da gente se colocar com uma narrativa correta e adequada perante o mundo em relação àquilo que a gente tem de potencial e de já realizado, né, no que diz respeito às questões ambientais. A gente segrega muito bem aqui no estado, porque quando se fala de meio ambiente parece uma coisa muito ampla e né, mas nós temos que segmentar de maneira muito objetiva três grandes grupos. Primeiro, biodiversidade, manutenção dos biomas. O segundo, balanço de carbono, e aí tem uma correlação direta com as atividades produtivas, industriais, né, e as ações que o Estado toma em termos de política pública nesse sentido. E terceiro, água. Né? E nesses três grandes grupos relacionados ao meio ambiente, a gente trata com um viés econômico muito forte. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul 3 biomas, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, e um estado que atravessa um crescimento muito vigoroso, pelo menos o dobro do Brasil nos 5 anos, ao longo dos últimos 5 anos, e por aí vai continuar nos próximos anos, fruto de uma industrialização muito robusta a partir de uma base diversificada de produção agropecuária. Estamos falando de floresta plantada, que gera indústria de celulose e papel, falando de grãos, que gera a indústria de etanol de milho, de farelos, que gera a indústria de proteínas animais, todas elas, suíno, frango, bovino. Né? Nós estamos falando de cana-de-açúcar, de bioenergia. Então, é uma matriz diversificada e que tem intrínseca à sua atividade uma capacidade de gerar mais ou menos carbono. E é isso que nós vamos levar à COP30. Né? Todo esse conjunto de política pública do Estado que resulta em economicidade, resulta em garantia de menor e mais eficiente balança de carbono, tanto é que o Estado tem um compromisso de ser neutro em 2030, isso foi firmado já há 6 anos, e estamos perseguindo nas políticas públicas com que toda essa atividade no estado de Mato Grosso do Sul chegue a esse patamar. E é isso que nós vamos mostrar lá, sabendo que isso tem valor, sabendo que isso gera resultado econômico, financeiro, não só ao próprio Estado, mas aos empresários, ao produtor. Então, é mostrar que não existe dicotomia e é paradoxal essa relação desenvolvimento e meio ambiente. Governador, o senhor está voltando agora de uma viagem aos Estados Unidos em que a pauta climática foi assunto, né? Queria que o senhor nos trouxesse também um pouquinho mais de informação sobre isso, até porque Estados Unidos também estarão representados na COP30, a gente entender como que deve ser essa discussão toda, principalmente desses 3 biomas, né? Que, assim como o senhor muito bem pontuou, o Mato Grosso do Sul é esse estado com 3 biomas tão importantes para o Brasil. Como que os Estados Unidos têm visto essa expectativa para a COP30? Olha, a gente atravessa um momento de posicionamento político do governo americano um pouco cético em relação a essa discussão climática da maneira como ela está posta. Mas foi extremamente positivo. Nós estivemos na Ásia cerca de 2 meses atrás, olhando muito mercados e fundos de investimento.
né? E agora nos Estados Unidos a discussão ambiental ela é uma discussão bem do modelo americano, quer dizer, quem pode financiar ou quem pode participar desses resultados, especialmente em relação a créditos de carbono, né? E essa discussão, quando ela é encaminhada para o viés econômico, ela se torna muito concreta, né? E acaba que a consequência prática disso, objetiva e direta, é o resultado na base da produção, quando esse recurso econômico consegue ser transferido para essa base em função dos ganhos e conquistas realizados na economia e na melhoria do balanço de carbono. Então, as viagens foram nesse sentido, e para ter uma ideia, exatamente há uma semana atrás, 10 dias atrás, nós conseguimos a autorização, a elegibilidade que chama do CONA-RED, para poder comercializar 86 milhões de toneladas de carbono equivalente, fruto de toda essa trajetória que a gente venha exercendo em relação ao meio ambiente, né? E isso tem valor. Então, desperta interesse dos fundos, nós vamos fazer um chamamento, colocamos isso ao mercado, estão aguardando esse chamamento, para que a gente possa monetizar o resultado que o Mato Grosso do Sul alcançou através dos seus produtores, das suas indústrias, através do dever de casa feito. Nós temos algumas políticas públicas que favorecem atividade de alta eficiência do ponto de vista de pegada de carbono. Vou dar um exemplo. Atividades consideradas grandes emissoras, como pecuária de porte. O programa Novilho Precoce aqui remunera o produtor rural para diminuir a idade de abate. Isso tem um impacto muito grande na emissão de carbono. A gente diminuiu 5 milhões de hectares de pastagem degradada nos últimos 10 anos, de 2015 a 2025, substituindo por floresta plantada, por atividades e culturas de grãos, todas em plantio direto, é o estado que mais tem percentual de plantio direto no Brasil. As atividades de preservação do Pantanal têm um processo de remuneramento por pagamento de serviço ambiental. Então, nós estamos transferindo aos detentores dessas ações que resultam em ganho de balanço de carbono e que resultam em ganho de manutenção da nossa biodiversidade, transferindo renda. E aí eu acredito que a gente tem uma discussão de meio ambiente pautada na economia, que quem ganha com isso é toda a sociedade, né? Ao garantir a discussão do clima com menor emissão de carbono, todos sendo remunerados por isso, e ao discutir e garantir a manutenção da nossa biodiversidade. Governador, a gente perdeu o sinal da Marília, mas eu vou repassar ao senhor as perguntas dela, né? Ela mandou a seguinte pergunta. Nesse contexto da COP30, o senhor já disse que a mensagem de monetização da agenda sustentável deve ficar clara. Como o senhor avalia que o Brasil e o Estado do Mato Grosso do Sul podem influenciar as negociações internacionais da COP30 para incorporar esse tema? Através das diversas reuniões que terão e também dos exemplos práticos alcançados, né? Eu acredito que a COP é um ambiente, às vezes quem participou da COP sabe que a impressão que se sai é, puxa vida, né? Muita gente, muita reunião, muita conversa, muita gente mostrando as coisas e nada de concreto. Esse é um pouco do sentimento que muitos ficam, né? E falam assim, e o meio ambiente nessa história toda, né? Há 30 anos essa discussão, COP30, e o que foi conquistado até lá. E eu acredito que no Brasil a gente vai ter uma chance de colocar de maneira mais efetiva essa discussão da monetização, né, do aspecto financeiro da questão ambiental, porque não, é um grande ativo que alguns países têm. E se tem um país que tem grandes lições a serem dadas ao mundo, é o Brasil, pela sua atividade agropecuária, pela capacidade de mitigar a emissão, né, pela manutenção de 64% do seu território ainda preservado. A gente fica muito no viés negativo da própria agenda internacional, apontando o dedo e mostrando as questões negativas relativas ao Brasil, só que nós temos muito mais coisa positiva do que negativa. E eu acho que a COP deve ser palco dessa discussão. Então, a influência ela pode se dar a partir do momento que você vai subindo o nível das discussões nos diferentes fóruns de participação, seja os subnacionais, que é o caso dos estados, ou o próprio governo brasileiro, né, liderado aí pelo embaixador André Corrêa do Lago, que é uma pessoa que está preparadíssima para poder levar essa agenda e com uma visão muito clara. E dentro do próprio governo brasileiro existem divergências, posições nem sempre convergentes com o que eu estou falando aqui, que é da nossa posição pessoal e de muitos dentro do governo brasileiro. Mas a gente tem que esgotar essas discussões
né, e levar a nossa posição para esse ambiente de COP. Governador, ela mandou outra pergunta aqui que eu também ia fazer, que é super importante, sobre a avaliação do senhor em relação ao setor privado, tanto nacional quanto internacional, na agenda sustentável do Estado e acho que também, claro, a partir da COP30, já que é o grande tema, né? A COP30 está chegando, falta menos de um mês para a gente ter todas essas reuniões tão importantes. Como é que fica o setor privado? Ele está atento também a essas negociações todas, a essas pautas todas e procura o Estado, Mato Grosso do Sul? Sim, né? Nós temos diferentes segmentos e níveis de conscientização em relação ao setor privado. Nós temos grandes empresas que já carregam no seu DNA, né, a cultura e a responsabilidade ambiental. Aí a gente pode citar todas as fábricas de celulose e papel, todas as usinas de bioenergia, todas as indústrias, né, que são geradoras de energia limpa, geradoras de energia a partir de biomassa, quase que num ciclo fechado de carbono, com uma emissão já neutralizada, né, ou, às vezes, muitas vezes, negativa. Então, essas empresas elas têm no seu DNA essa cultura. E tem um grupo de empresários menores, em termos de tamanho, ou produtores rurais, que eles, muitas vezes, não têm a consciência exata da responsabilidade do seu papel, mas ao serem induzidos por política pública e com ganhos financeiros a práticas adotadas que resultam numa baixa emissão ou numa mitigação, certamente eles aprendem e adotam pelo resultado econômico financeiro, e quem ganha é o meio ambiente. Então a gente acredita muito nesse caminho de massificação, não só o papel do Estado como comando e controle, né, como exercer lei, o Estado como indutor da lógica de benefício, não da lógica punitiva. Ela vai existir sempre para aqueles que não respeitarem a lei, mas para massificar uma ação consciente, ela deve induzir através do benefício e do resultado concreto que ele está gerando para o sistema como um todo. O governador, para a gente ir encerrando então, e também, claro, para reforçar essas propostas, o que o senhor vai levar para a COP30, né? O Mato Grosso do Sul já tem um reconhecimento aí de tentativas, né, da preservação ambiental como incentivo à pecuária de baixo carbono. O senhor já comentou sobre isso também. Queria então que o senhor aproveitasse esse finalzinho da entrevista para reforçar essas propostas todas, as iniciativas que o Mato Grosso do Sul vai levar à COP30. E Marília, a gente vai estar na COP nos dias 12 e 13, vamos participar de alguns painéis do papel dos entes subnacionais nesse processo todo que está em andamento. Vamos levar no dia 13, na Blue Zone, o exemplo do estado de Mato Grosso do Sul, o que nós já conseguimos, o que nós já estamos desembolsando, o que nós estamos captando, né? Quais os benefícios gerados a todos os envolvidos nessa preservação de biodiversidade, nessas atividades de baixo carbono. Tudo isso vai ser levado para a COP com o objetivo de mostrar um exemplo, né? Que às vezes estados ou outros ambientes, né? A gente vê mundo afora uma cobrança muito grande para o Brasil, mas digo e repito, né? Uma agenda que não coaduna e que não representa aquilo que o Brasil tem de melhor em relação à sua produção, sua produtividade, a sua transformação, alimentando aí mais de 800 milhões de pessoas mundo afora, né? O Brasil tem esse potencial de produzir com altíssima responsabilidade e baixíssima emissão de carbono. Então, nós temos que levar essa mensagem clara. A nossa energia é limpa, a nossa produção agropecuária ela é sustentável. Então, dentro da agenda de segurança alimentar e energética, o Brasil pode falar com propriedade, né? E o grande desafio é monetizar isso, né, para o próprio Brasil, para o próprio Estado, para os próprios atores e pessoas, empresários que estão nessa agenda. Então, essa é a mensagem central. Estaremos lá para não deixar passar essa oportunidade de uma COP no Brasil, com todas as críticas e discussões que possa haver e há, né, uma série delas, mas eu acho que o importante não é jogar contra agora, né, e sim participar, apoiar, ajudar, porque eu entendo como uma oportunidade que nós temos para o Mato Grosso do Sul e nós estaremos lá. Maravilha. A gente ouviu o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sobre a participação do Estado
lá na COP30. Hoje já tem debate aqui em Brasília. E é isso. Muito obrigada, viu, governador? Eu que agradeço, obrigado por estar com vocês, Natália, Marília, um grande abraço a todos do Metrópolis. Valeu, a gente certamente volta a conversar em breve. Não só sobre COP30,